Esqueça tudo o que você sabe sobre colisões de leões machos, pois a história que você verá agora é lendária. Note, um poderoso leão dominante que era temido até mesmo por seus filhos. Os relatos a seguir irão te provar que tudo que a ciência diz saber sobre o comportamento animal, principalmente dos leões, pode na verdade ser contrariado. Esse é o Ordinário, e hoje você irá conhecer a lenda do leão Note, o rei da reserva Masai Mara. E se você curte conteúdo como esse, já clica logo no botão do like, curtindo também esse vídeo. Considere se inscrever em nosso canal. Vamos nessa! 2004, reserva de Masai Mara, Quênia. Dois leões machos tinham acabado de formar uma aliança política para a dominação do maior número de bandos de leões. Porém, uma história comum estava prestes a tomar um rumo totalmente diferente e inesperado. Note, um feroz leão macho teria nascido entre 1999 e 2000, e em 2004 ele se juntou com Light Male, e ambos pretendiam conquistar muitas fêmeas para com elas gerarem uma descendência igualmente poderosa. Até aí nada de novo debaixo do sol, até Note perceber que ele gostaria de ser o único e verdadeiro rei de toda a reserva. O programa de TV Big Cat Diaries da BBC registrou quando Note e seu companheiro Light Male destronaram os dois machos de Marsh Pride, o bando de leões que representava os melhores caçadores de toda a reserva de Masai Mara. Simba e Blonde, os dois machos desse bando, foram destronados com facilidade pela nova dupla Note e Light Male. Rapidamente, Note e Light Male se encarregaram de acabar com os filhotes pertencentes a outra linhagem e de gerar os seus próprios descendentes. Mas em 2005, 3 leões se aproximaram do território da dupla e executaram Light Male. Os especialistas que trabalhavam na reserva pensaram que esse seria o fim de Note, mas o leão parecia já ter um plano de contingência. Note e seu bando migraram de local e se mantiveram discretos, caçando apenas em uma determinada demarcação e sem chamar a atenção dos 3 jovens leões que estavam dominando a reserva. Note teve 8 filhotes, 5 deles machos. Em 2007, um outro leão macho encontrou o bando de Note e o destronou, o fazendo perdedor em uma luta. Mas Note sobreviveu e fez algo totalmente inesperado, até então nunca registrado no reino animal, principalmente entre os leões. Os 5 machos filhos de Note estavam jovens e demorariam cerca de 1 ano para sair do bando para conquistar o seu próprio grupo. Com um novo líder, eles provavelmente seriam dizimados. Ao invés de se tornar um leão nômade sozinho e esperar pela morte, Note arrebanhou seus 5 filhos jovens em uma jornada de terror e confronto, ensinando para sua descendência o que de fato é dominação. Os filhos de Note tinham a força da juventude ao seu lado e Note toda a experiência necessária para expandir seu território. E por 1 ano, Note cuidou e ensinou seus filhos sobre lutas e caça. E em 2008, o reinado de terror dos 6 machos começou de forma efetiva, dando início à coalizão Note. Os filhos eram Note II, Mighty Long, Ron, Caesar e Green Mace. E isso nunca havia acontecido. Um leão macho ensinar os seus filhos machos a dominar outros leões e a caçar depois de adultos. Jonathan Caello, um guia e fotógrafo da reserva, registrou boa parte dessa história e, segundo ele, Note e seus filhos dominaram muito mais de 1000 km², destronando outros machos
conquistando muitas fêmeas e se tornando celebridades da reserva de Mara. Pessoas do mundo todo iam à reserva de Masai Mara somente para ver de perto o tão temido Notch. No auge do seu reinado, a coalizão Notch tinha nada menos que 11 bandos de leões sob seu controle, ganhando uma proporção nunca antes vista. Eles foram imortalizados no filme African Cats, de 2010, produzido pela Disney. Niels Mogensen, um biólogo sênior da reserva de Mara, definiu a coalizão Notch como uma força poderosa prejudicial a outras organizações de leões, pois o curso dessa história parecia estar tomando proporções muito maiores do que o normal. Se Notch não fosse parado, eles dominariam toda a reserva, criando um novo meio social de vida para aqueles leões. Dezenas de leões machos dizimados em quase 10 anos de reinado. Notch já estava velho, mas permanecia como o alfa entre os seus filhos, impondo respeito quando era necessário lembrá-los que havia apenas um rei, e esse rei era o lendário Notch. Os biólogos da reserva acreditaram que o rei iria sofrer um golpe por parte dos seus filhos, pois Notch estava velho e cada vez mais magro. Eles apostavam que um dos filhos trairia o pai e roubaria dele a coroa. E mais uma vez essa história se torna surpreendente, porque não foi isso que aconteceu. Os filhos de Notch trabalharam duro para mantê-lo vivo. Ele nunca era deixado sozinho e o forte vínculo entre eles parecia continuar vivo. Quando todos os filhos precisavam patrulhar seu imenso território, Notch era deixado com as mais habilidosas leoas, tudo para sua segurança. E com um território tão vasto, era necessário que a coalizão Notch se dividisse para patrulhar e manter as fêmeas em submissão a eles. Foi em uma dessas patrulhas que um dos filhos de Notch foi executado por outros leões. Em 2013, Notch já estava com quase 14 anos, muito magro e fraco, sobrevivendo por cuidado dos seus filhos. Tudo indica que Notch sentiu a perda de um dos membros do seu poderoso clã, pois logo após o acontecido, ele se despediu dos demais descendentes e se isolou esperando seu próprio fim. Alguns meses depois, um outro filho de Notch enfrentou uma luta mortal e sucumbiu a ela. Os outros 3 que restavam vivos se esforçavam para manter o legado do pai. Em 2016 e 2017, mais 2 perderam suas vidas em uma luta de dominação, sobrando apenas Notch II. Ao que parece, a força do seu nome o conservava vivo, mas ele decidiu que os dias de luta tinham chegado ao fim e caminhou sozinho para outra reserva e se manteve longe dos confrontos. Mas o inesperado aconteceu mais uma vez nessa história incrível. Notch II reapareceu meses depois com um dos seus filhotes, um macho, que ele teria arrebanhado para trilhar exatamente o que o seu pai tinha feito com ele e seus irmãos. A dupla permaneceu junta por mais quase 2 anos. A história estava se repetindo, mas Notch II tinha atingido uma idade realmente avançada e ele desapareceu, deixando seu filho sozinho em uma caminhada nômade e cheia de solidão, pois ao contrário do seu pai, ele não teria tido tempo de passar todo o conhecimento para o seu filho antes que a idade lhe cobrasse o preço. Notch deu vida à história que na reserva de Masai Mara é conhecida como o Legado de Notch, sendo o único leão a se manter no comando até seu último suspiro, sendo considerado o rei mais bem sucedido até o momento de toda a história registrada entre leões no nosso planeta. Com a coalizão Notch, teve dezenas de filhotes na reserva de Masai Mara. Hoje eles são cuidadosamente monitorados para ver se a história se repete, pois os genes que eles carregam podem despertar esse tipo de comportamento a qualquer momento. Outros acreditam que isso não irá se repetir, pois um leão como Notch não haverá outro igual. Notch, um leão diferente de qualquer outro que já tenha existido. Ele desafiou a selva, seus instintos e até mesmo a ciência. Quando Notch perdeu seu irmão de jornada e seu bando, ele arrebanhou seus filhotes, o salvando das garras do novo leão dominante e formando uma das coalizões mais fortes de Masai Mara. Mas o tempo
é o imperador que faz qualquer rei se dobrar, e até mesmo o poderoso Note se viu de joelhos diante da velhice, quando as limitações de saúde e um luto profundo por um de seus filhos o fizeram se isolar e sucumbir. De todos os filhos que formaram a coalizão Note, restava apenas um vivo. Seu nome, Note II. Sobre esse leão estava a honra e também o fardo de levar o legado do seu pai. Mas será que ele teria tanto sucesso como o grande e terrível Note? O Império iria perpetuar? É isso que iremos descobrir hoje no Ordinário Selvagem. Se prepara para desvendar a emocionante história que marcou as terras da África. Então já clica logo no like e se inscreva no canal. É rápido, de graça, apenas um clique e ajuda demais o nosso trabalho por aqui. Para assistir vídeos exclusivos, se torne membro e desfrute de benefícios que preparamos apenas para você. Então clica logo no like e vamos nessa. A história de Note II está atrelada à de seu pai e seus irmãos, antes mesmo dele se tornar o protagonista das terras da reserva de Masai Mara. 2010, reserva de Masai Mara, Quênia, África. Boa parte dos 1.520 km² da reserva de Masai Mara já tinha provado da fúria enlouquecedora da coalizão Note. Um rastro de sangue e dominação havia se estendido sobre o lugar e em 2010 os Notes estavam em seu auge. Com 11 bandos em seu domínio, dezenas de filhotes e um território enorme para chamar de seu. Mas com tantos bandos para protegerem em locais distantes um do outro, os desafios também se multiplicaram. Esses bandos sentiam a falta de seus reis por meses, e nesses períodos outros leões se apoderavam do bando, engravidando as leoas. Quando os Notes retornavam, eles abatiam os leões invasores, porém encontravam novas crias e não conseguiam distinguir se eram filhos deles ou de outro leão, e por esse motivo muitos filhotes que carregavam a genética dos Notes foram abatidos por seus próprios pais. Em uma vasta extensão territorial, ficava difícil até mesmo para os trabalhadores da reserva saberem quais filhotes realmente eram da linhagem Note. Por isso, os poucos identificados foram acompanhados até quando possível, pois todos queriam saber se a história de um leão macho arrebanhando seus próprios filhotes para formar uma coalizão iria se repetir em algum momento. Os anos se passaram e Note, o pai, veio a falecer. Logo depois dele, muitos dos seus filhos também. Mas Note II permanecia vivo, e foi nesse momento que ele protagonizou a própria história e fez todos os olhos se voltarem para ele. Em 2017, Note II estava sozinho, sem seu pai e professor que o ensinou tudo sobre a vida difícil em uma savana africana, e sem seus irmãos para se apoiar. Os bandos que outrora foram dele agora pertenciam a outros machos, mais jovens e mais fortes, mas Note II tinha uma carta na manga, um plano meticuloso que estava sendo forjado há cerca de 2 anos atrás. Quando seus irmãos ainda estavam vivos, Note II exilou uma das leoas do bando que ficava na região da fronteira de Masai Mara com uma outra reserva, menor e mais isolada. Com essa leoa, Note teve 3 filhotes, 2 fêmeas e um macho. 2 anos haviam se passado e em breve os filhotes estariam na puberdade. Após a morte do seu pai e seus irmãos, Note II foi visto se encaminhando para esse local e permaneceu desaparecido por meses. Anos depois, veio a se descobrir que durante esses meses Note II desfrutou de um único e curto tempo de paz de sua vida, onde confrontos eram inexistentes e a força leonina tinha que ser usada apenas para caçar. Ao que tudo indica, o plano de Note II era findar seus dias em paz com apenas uma leoa e suas jovens crias. Mas para um leão que já havia derramado tanto sangue, a selva africana cobraria um preço. Uma conta precisava ser quitada e seu valor não era alto, mas sim justo. Em meados de 2017, após desfrutar de alguns meses de tranquilidade, Note II foi surpreendido por um leão nômade que encontrou o cheiro do cio de suas filhas e rainha, o desafiando para uma batalha que poderia ser a sua última. Ele não recuou, mas sabia que não teria força o suficiente para vencer. Então, em uma breve retirada, Note II partiu, deixando seu pequeno bando para o novo leão.
Mas ele não partiu sozinho. Ele levou seu filho macho de quase 3 anos com ele, o salvando de ter sua vida ceifada pelo novo rei, e repetindo a história que um dia ele tinha vivido com seu próprio pai. O coração de Nott II só conhecia as areias de Masai Mara como referência para o desenrolar de todo esse drama. E foi para lá que ele voltou com seu jovem filho, Spear Boy. Nott II começou a ensinar tudo o que sabia para Spear Boy. As melhores estratégias de caça foram demonstradas aos olhos atentos do jovem leão que antes tinha sua mãe e irmãs para caçar para ele. Mas agora ele precisava desempenhar um papel solitário, porém poderoso. Ainda era muito cedo para eles enfrentarem outro leão em busca de uma coroa e um bando para reinar, mas Nott II precisava ensinar o combate corporal a Spear Boy, e por isso eles dizimavam todo e qualquer leão nômade mais jovem que aparecia na imensidão do horizonte. Eles estavam literalmente perseguindo leões para que o mais jovem aprendesse a lutar. Conforme Spear Boy foi adquirindo confiança, Nott II foi o fazendo observar lutas de leões mais experientes ao longe e sem interferir, a fim de se absorver do conhecimento daquelas batalhas. A sua destreza era medida durante a caça, e quase um ano depois, Spear Boy estava pronto para reinar. Nott II tinha conseguido e ele tinha forjado um leão poderoso da mesma forma que seu pai fez com ele e com seus irmãos. Agora era hora de ter o sabor da conquista de novo em seu paladar. Os dois machos, pai e filho, conquistaram um bando, o Lookout Pride. Em uma luta demorada e difícil, Spear Boy pôde colocar todos os seus ensinamentos em prática, pois Nott II já estava velho e se cansava rápido, precisando parar várias vezes, se retirando da batalha a fim de conservar a pouca vida que lhe restava. Mas mesmo durante a velhice, Nott II fez com que toda a glória do legado dos Notts fossem revividas por todos os olhos atentos que monitoravam aqueles leões, pois a alegria de ver uma nova ninhada chegando e perceber que eles carregariam os genes poderosos desses leões fez toda a reserva de Masai Mara declarar que ainda não era o fim do Império Nott. Iniciamos esse vídeo falando sobre o tempo, que faz os maiores reis se curvarem a ele. E mais uma vez, o tempo bateu na porta de um dos Notts. Dessa vez, ele veio levar Nott II, que já estava com dificuldades para caminhar e não conseguia se alimentar, pois os seus dentes estavam desgastados e quebrados devido às inúmeras lutas durante a sua vida. Nott II se despediu do seu filho Spear Boy e se encaminhou para o isolamento a fim de deixar com que sua vida se esvaísse, refletindo sobre os anos de glória que teve. Ao olhar para trás, com certeza ele pôde contemplar uma trajetória firme e poderosa, e antes dos seus olhos se fecharem, Nott II viu seu filho continuar o legado que ele tinha plantado em seu coração. Ou pelo menos tentou, pois a história de Spear Boy é outra, e talvez não tenha sido da mesma forma dos seus antepassados. Spear Boy, um leão treinado por um rei que foi mestre em combates demorados e caçadas difíceis. Ele absorveu uma gama de habilidades que poucos felinos apresentaram ao longo da história. Com um ferimento antigo que poderia ser devastador para qualquer outro leão, Spear Boy provaria que sua capacidade de sobrevivência era maior do que todos pensavam. Porém, sobre os seus ombros pesava o fardo de dar continuidade ao império que seu avô, o poderoso Nott, e seu pai Nott II colocaram sobre ele. Afinal, os seus antepassados foram os mais bravos leões do Quênia. A pergunta que ecoava na savana era: Spear Boy seria o último da linhagem dos Notts, colocando um ponto final nessa era de fúria e dominação? Ou ele seria capaz de vencer os desafios que o destino reservava? Quando Nott II partiu, tendo sua vida ceifada pela velhice, ele pensou que Spear Boy daria continuidade aos seus ensinamentos. Mas a verdade é que o tempo que ele passou com seu filho foi curto se comparado ao tempo que o seu pai, o Nott I, teve com ele e seus irmãos. Será mesmo que Nott II conseguiu marcar o coração de Spear Boy com o desejo de um legado poderoso banhado em fúria e governo? Isso o tempo iria responder. 2019, reserva de Masai Mara, Quênia, África.
Após conquistar o bando Lookout Pride, ao lado do seu falecido pai, Spear Boy era um rei solitário agora. O leão ainda tinha as incríveis habilidades de luta e conseguia caçar sozinho se fosse necessário. Mas sem seu pai para orientá-lo, a sua jornada se tornaria ainda mais intensa e ele precisaria estar atento para não sucumbir à derrota. O rei tinha filhotes para proteger enquanto suas leoas estavam à caça. E em um início de noite na savana africana, a coroa sofreria uma tentativa de queda. Spear Boy tinha uma lesão na sua coluna que foi adquirida em seu treinamento cerca de 1 ano atrás na companhia de seu pai. A coluna do leão era nitidamente desviada. Os veterinários da reserva pensaram que Spear Boy não conseguiria voltar a andar depois do que sofreu, como o que chamaram de um golpe do destino. Mas para surpresa de todos, ele não só se recuperou, como se tornou um lutador e caçador ainda melhor que antes. Durante uma noite em que não havia lua no céu, Spear Boy estava sozinho com seus filhotes, cuidando deles enquanto suas rainhas providenciavam a comida. Leões têm mais sucesso em suas caçadas quando o céu está mais escuro, sem lua, pois assim as suas presas não os veem chegando. Mas são também nessas noites que os inimigos podem se apresentar de forma sorrateira e silenciosa. Havia um leão escondido em meio aos arbustos secos e ele observava Spear Boy em segredo já há algum tempo. Em um único movimento, o leão pulou em cima da lesão da coluna de Spear Boy, cravando seus dentes sobre elas. O golpe em questão atingiu em cheio os tendões danificados de Spear Boy, fazendo seu rugido de dor ecoar em meio à noite. Spear Boy não conseguiu revidar, a dor era intensa e o intruso abateu seus filhotes bem diante dos seus olhos. Spear Boy ainda rugia, mas a dor do massacre presenciado e a frustração de não conseguir proteger seus filhotes era ainda maior do que a dor física que ele estava sofrendo. O leão não atacou Spear Boy mortalmente, acreditando que ele perderia a vida sucumbindo aos poucos, definhando lentamente e presenciando suas leoas serem governadas por um novo rei. Mas o destino estava ao lado de Spear Boy. Naquela manhã, após as leoas voltarem da caçada e perceberem que o seu rei tinha sido substituído, Spear Boy conseguiu recuperar um pouco de suas forças e se retirou do local enquanto seu inimigo dormia. Longe dali, em passos lentos e rugidos longos, Spear Boy tinha sofrido o primeiro grande golpe da selva. A sua coroa já não existia mais, a sua descendência estava abatida e suas leoas agora pertenciam a outro rei. O leão ferido ficou recluso por dias, em meio às rochas, se alimentando de pequenos roedores. Os profissionais da reserva deixaram de monitorá-lo, pois acreditavam que esse seria seu fim. Porém, Spear Boy tinha uma capacidade incrível de regeneração. Ele tinha escolhido sobreviver a qualquer custo e daria um jeito de se recuperar. Algumas semanas depois, Spear Boy ressurgiu bem em frente aos carros de safari, solitário, com um semblante derrotado e triste, porém determinado a se reerguer. Um leão nômade que caminha sozinho pela savana tem poucas chances de sucesso. Os perigos surgem de todos os lados e dificilmente esses leões conseguem se restabelecer. Grupos famintos de hienas, búfalos enormes e enfurecidos, e principalmente outros leões, são alguns dos muitos desafios a se enfrentar quando se é um leão imerso na solidão de um terreno tão grande. Apesar de Spear Boy ter recuperado sua força, ele não estava conseguindo caçar animais grandes ainda, pelo menos não sozinho. O leão sabia que precisava de um companheiro até que a sua coluna se recuperasse totalmente, ou então poderia ser o seu fim de fato. Sua única chance de ganhar tempo em meio às teias selvagens da história da savana seria formando uma nova coalizão, uma aliança de governo com outro leão macho, e foi isso que ele fez. Spear Boy começou a sua procura meticulosa atrás de um candidato que aceitaria sua companhia. Ele sabia que precisava ser um leão mais jovem, assim ele ofereceria sua experiência em troca da força física do seu companheiro de jornada. Kutite, um jovem e forte leão, apareceu ao longe no horizonte. Spear Boy se aproximou devagar, seguindo Kutite por alguns dias, até que, diante de algumas zebras, Spear Boy ajudou a encurralar uma delas para que Kutite a abatesse em um só movimento. Os leões se alimentaram juntos
E agora a aliança estava formada. Kutich tinha a saúde muscular que faltava em Spearboy, e Spearboy possuía o conhecimento estratégico que um jovem leão demoraria algum tempo para adquirir. Mas ensinar é mais difícil do que parece. E durante meses, Spearboy tentou mostrar para Kutich que antes de atacar, é necessário observar os pontos fracos do adversário. E Kutich, no auge da sua juventude, era afoito demais, atacando outros leões sem planejamento algum. Como consequência, a dupla recém-formada precisava se retirar das lutas para conservar suas vidas. Demorou muito tempo para que Spearboy e Kutich conseguissem conquistar um bando. Somente quando a lesão de Spearboy sarou totalmente é que eles conseguiram destronar um rei. Spearboy estava satisfeito. Ao que tudo indicava, ele não tinha herdado a sede de poder e território do seu pai e do seu avô, ou de qualquer outro da antiga coalizão Notch. Tudo que Spearboy queria era reinar em paz e usar a sua força apenas para proteger o seu bando. Mas Kutich almejava mais. A juventude pulsava no seu coração e ter somente um bando era pouco demais para ele. Depois de desenvolver mais as suas técnicas de luta e caça, Kutich abandonou seu companheiro e partiu em busca de um reinado maior. Spearboy pareceu sofrer a ausência de Kutich, e durante algumas noites ele era visto andando e rugindo ao redor do seu território, como se estivesse chamando por Kutich, na esperança de ter um amigo novamente. Seus rugidos não foram respondidos, e mais uma vez Spearboy se viu sozinho, sem ter com quem dividir a coroa. O leão foi visto guiando suas leoas que estavam grávidas para um local mais afastado da reserva. Provavelmente ele queria evitar conflitos com outros leões. Em 2021 foi seu último registro, onde Spearboy aparecia belo e forte, com suas leoas e filhotes. Ele não quis dar continuidade ao legado de conquista e dominação dos seus antepassados, e muitos pensaram que Spearboy daria um ponto final à era dos Notch sobre as terras de Masai Mara. Porém, em um território tão vasto, onde os Notch tiveram tantos bandos, sua semente continuava a perpetuar. Nos próximos vídeos veremos sobre um dos filhos abandonados de Notch primeiro, e também sobre uma coalizão formada por seus netos, que superaram os Notch em fúria e em combate. A realeza de Masai Mara escondia um segredo. Um filho abandonado, deixado para tentar sobreviver em meio aos perigos da selva africana. Quando Notch arrebanhou seus filhos para com eles formar uma incrível coalizão eternizada na história da África, um dos filhotes ficou para trás, esquecido junto com sua mãe, irmãs e tias. Largado para sucumbir nas garras de um novo leão dominante que subjugou as fêmeas daquele bando. De uma forma inesperada, esse pequeno leão sobreviveu e se tornou Earless, o mais forte entre todos os Notch. Mas o que aconteceu para que o seu novo líder poupasse sua vida? E o que fez de Earless um leão tão poderoso assim? 2011, reserva de Masai Mara, Quênia. Notch estava caminhando para o outro lado da reserva na companhia de seus filhos, e juntos eles experienciaram uma vida de glória e dominação. Porém, no bando que Notch tinha acabado de deixar, com muitos outros que ele abandonou ao decorrer da caminhada, devido ao seu território enorme, havia um único filhote macho que tinha poucos meses de vida. A fome por mais terra que os Notch tinham faziam com que eles acabassem abandonando os bandos que eles julgavam mais fracos, os deixando para outro leão qualquer. E a essa altura os Notch tinham 11 bandos que eles retornavam de tempos em tempos e sempre precisavam expulsar outros leões de lá, pois passavam tanto tempo fora que intrusos pensavam que aquelas leoas não possuíam governantes. Devido ao fato de Earless ser bem mais novo que os leões da coalizão de seu pai, muitas vezes ele foi confundido como sendo neto de Notch, quando na verdade ele era seu filho. Earless foi deixado para a morte, pois um novo macho que chegasse o abateria por não pertencer à sua descendência. Mas de uma forma milagrosa, não seria isso que aconteceria ao pequeno leão. Ele superaria todos os obstáculos e daria a honra à genética formidável que carregava em suas veias. Quando o novo líder chegou, a mãe de Earless o escondeu por semanas, até que suas irmãs entrassem no cio, distraindo o novo leão dominante.
Quando ela trouxe Irles novamente à companhia do bando, o rei já estava satisfeito e poupou a vida do pequeno leão. Conforme Irles ia crescendo, seus músculos lembravam cada vez mais a estrutura corporal do seu pai. Novas ninhadas nasceram e Irles mostrava sua dominância sobre seus irmãos de bando. Agora era uma questão de tempo, pois em breve a vida de Irles iria entrar no alvo do perigo novamente. Em poucos meses ele seria o único do seu bando a entrar na puberdade. E como ele não era filho do monarca que dominava aquele bando, tinha grandes chances de ser abatido pelo mesmo. A personalidade de Irles era forte. Ele acompanhava as leoas durante a caça e gostava de exibir seu talento nato para abater grandes presas. Era um verdadeiro líder. Ele guiava seus irmãos e irmãs, não permitindo que nenhum deles se alimentasse primeiro. Juntando uma personalidade diferenciada com uma musculatura excepcional para sua idade, os trabalhadores da reserva começaram a pensar que talvez Irles pudesse resistir a um combate com o líder do seu bando e conseguir fugir com vida. O leão não tinha experiência em combate corporal, apenas em caçadas difíceis. Até aquele momento, os dois machos se davam bem, e o rei de Irles cometeu um erro crucial para o seu declínio. Ele permitiu que Irles assistisse às lutas que aconteciam em seu território. Toda vez que ele precisava defender o bando de um leão invasor, Irles assistia. E com isso, adivinhe, Irles aprendeu cada movimento, e quando chegasse a hora da batalha, ele estaria pronto. As leoas entraram no cio e agora Irles tinha hormônios o suficiente para querer desfrutar de um harém de fêmeas. É bom lembrar que aquele bando já tinha um rei, que não estava disposto a compartilhar a coroa, porém que tinha nutrido um certo sentimento por Irles, e Irles tinha um respeito por seu líder, afinal, foi ele quem o criou. A primeira temporada de acasalamento passou e o líder afastava Irles todas as vezes que ele tentava se aproximar de uma fêmea. Mas até quando isso iria durar? Até quando Irles aguentaria ser reprimido? Já era hora do leão sair do bando e conquistar sua coroa, mas ele se recusou a partir e planejou cada passo de agora em diante. As leoas mais jovens entraram no cio logo depois das mais velhas, e Irles viu uma nova chance. Mas o rei estava sempre de olhos bem abertos, observando cada passo do leão. Em uma tarde, quando o sol estava queimando o solo da savana e o rei se encontrava imerso em seu sono, Irles foi até uma das leoas e acasalou com ela. Quando o rei acordou, ele percebeu que algo estava errado. Ele não era o único leão dominante mais naquele bando, e a primeira briga entre os dois ocorreu. O rei tentou exilar Irles para que ele fosse embora e encontrasse um outro bando para dominar. Irles se recusava a sair, e no outro dia, uma luta mortal foi travada. Algo épico estava acontecendo. Dois leões machos com traços extremamente dominantes se enfrentavam. Um era o rei, que nutria um sentimento positivo por seu rival, mas não estava disposto a dividir seu trono. O outro era descendente de um grande leão, forte e tempestuoso, que reconhecia o respeito que tinha por seu líder, mas cobiçava seu lugar. A luta se prolongou mais do que devia, pois nenhum dos leões dava o golpe final. Ambos eram orgulhosos demais para recuar e entregar os pontos. A chama de poder se acendeu no coração de Irles, o consumindo de fúria, e ao raiar de um novo dia, ele deu fim àquela batalha, impressionando a todos com sua resistência e capacidade de luta, mesmo com pouca idade. Irles era o novo rei do seu bando, e no momento em que foi coroado, seu instinto falou mais alto, fazendo com que ele abatesse todos os filhotes do antigo governante. As leoas se dobraram e em poucas semanas ele pôde gerar sementes. Como rei, Irles era implacável, uma sombra esquecida do seu pai. Cada luta em que ele se envolvia para defender seu bando era como um espelho de norte que estava a quilômetros de distância dali. Cada movimento, cada esquiva, cada golpe era como se Irles tivesse aprendido com o pai ausente. E ele se aperfeiçoava ainda mais, dia após dia. A caça era um de seus prazeres, uma espécie de hobby, e quando o animal grande aparecia no território, Irles acompanhava suas rainhas, se exibindo para elas enquanto caçava. Irles não cruzou o caminho dos nortes.
mas em registros feitos pela própria reserva demonstravam que Irles era o mais agressivo de todos os Nots registrados até aquele momento. Em uma caçada difícil, Irles acabou perdendo uma de suas leoas para um búfalo raivoso, e um leão apareceu no horizonte, vingando o abate de uma rainha. Seu nome, Boxer Nose. Naquele momento, Boxer Nose ganhou a confiança de Irles, e como agradecimento, os dois firmaram uma aliança de governo e poder. Juntos, eles conquistaram mais 2 bandos e Irles encontrou na amizade o apoio necessário para aumentar seu território. A última vez que Irles e Boxer Nose foram vistos foi em 2020, onde a dupla poderosa reunia seus bandos e se encaminhava para uma das fronteiras de Masai Mara em busca de mais terras a conquistar. Mesmo sem viver ao lado do seu pai, Irles provou que ele era um verdadeiro descendente dos Nots, para alguns, o mais forte deles. Nós não encontramos outros registros sobre Irles ou Boxer Nose. Caso você saiba algo, por favor, registre nos comentários. Mas esse legado ainda não terminou, pois os netos de Not cresceram e deram continuidade a um império banhado a sangue e glória. Em meio ao caos raivoso da natureza, o destino reservava algo surpreendente para a reserva de Masai Mara. Uma coalizão furiosa acabava de ser formada, os Requeiros, que eram todos netos de um lendário leão, Not, ou Poderoso. Todos eles filhos de 2 integrantes de sua coalizão. O improvável mais uma vez aconteceu em terras africanas, e o legado que parecia ter tido fim estava a todo vapor, trilhando novos caminhos e escrevendo a continuidade de uma antiga e soberana história. Mas como os netos de Not se reuniram? Eles eram tão fortes como seu avô e pais, e o que fez essa aliança se quebrar de forma prematura? 2017, Reserva de Masai Mara, Quênia. 2017 foi o fim da primeira linhagem conhecida dos Nots. Com a morte de todos eles, os sobreviventes eram apenas Spearboy e Irles, que viviam em lados opostos da reserva. Mas, enquanto os reis sucumbiam à velhice, príncipes emergiam. Com a mesma genética poderosa e com a mesma sede de conquista e glória. Esses príncipes mantinham um lado oculto, uma fúria avassaladora que não suportava um elo fraco entre eles, e em breve tudo isso viria à tona e faria deles os mais implacáveis de Masai Mara. Para entender como os netos de Not formaram uma coalizão, é necessário relembrar que os Nots eram 6 leões: Not Pai, Not II, Mighty Long, Ron, Caesar e Grimace, com 11 bandos fixos debaixo do seu domínio, fora os bandos que eles deixavam à deriva e nunca retornavam. Os filhotes eram abundantes e foram poucos os catalogados e acompanhados por profissionais da reserva de Mara. Quando Caesar, um dos integrantes da coalizão Not, veio a falecer, 3 de seus filhos estavam na puberdade, saíram de seu bando original, formando uma coalizão rumo à peregrinação que todo leão macho precisa passar. No caminho, eles encontraram com outro macho, que compartilhava a mesma descendência que eles, pois ele era filho de Grimace ou Not II. Os 4 leões se juntaram, reconhecendo a força herdada de seus pais, e como uma equipe unida, formaram a coalizão Requeiro. Os Requeiros não teriam tempo de alcançar um território tão grande quanto dos Nots, porém mostrariam ser muito mais cruéis que os seus antepassados. Leões igualmente fortes, descendentes diretos de lendas, estavam surgindo para dar continuidade a um legado que não poderia ter fim, ao menos não ainda. Eles tinham nascido em 2014, mas no final de 2017, ou seja, em pouco tempo, os príncipes requeiros se tornaram reis, não apenas de um, mas sim de 4 bandos: o Sampu Enkari Pride, Enezikiria, Ikiziuzil e o Monico Pride. Uma conquista invejável para uma coalizão recém-formada. Eles eram habilidosos ao caçar, mas a principal habilidade deles era a luta. Afinal, observaram os melhores professores em combate, absorvendo cada movimento e cada tática. O primeiro traço marcante no comportamento dos requeiros foi a sua falta de misericórdia.
Quando conquistavam um bando, eles não permitiam que nenhum dos integrantes subadultos que estavam prestes a entrar na puberdade conseguissem fugir da morte. Eles os seguiam por dias se fosse necessário, mas os abatiam. Quando a primeira ninhada de filhotes nasceram, outra questão veio à tona. Os filhotes que eles julgavam fracos tinham suas vidas ceifadas. Mesmo sendo seus filhos, independentes do gênero ou da aparência, quando uma ninhada nascia, os requeiros se aproximavam, cheiravam a cria e, se julgassem que aquele membro era fraco, o abatia ainda nas primeiras horas de vida. Primeiro, os veterinários da reserva pensaram que isso era uma forma dos leões controlarem o número de machos que nasciam, pois se os abatessem seriam menos inimigos em potencial para o futuro. Mas quando eles começaram a fazer isso com as fêmeas também, percebeu-se que a questão era outra. Apenas os filhotes fortes escapavam da justiça enlouquecedora dos requeiros. Eles não admitiam falhas. Quando estavam em uma briga e um dos 4 integrantes não se saía tão bem quanto os demais, ao final da batalha, os outros 3 o puniam com mais golpes e mordidas. A realidade era nítida. Os requeiros eram mais cruéis e mais indomáveis do que seus antecessores, os Nots. Mas toda a raiva canalizada para dominação sem um pingo de complacência seria julgada, não por outros leões, mas pelo destino. O que lhes aguardava era um futuro curto e um final definitivo. Ao redor da reserva de Masai Mara estava presente outras reservas, um parque nacional, e em todo esse território tribos ainda vivem em alguns pontos. Os requeiros estavam caminhando longe demais, levando seus bandos para a borda de uma das fronteiras da reserva de Masai Mara, onde uma tribo local residia. Ao chegar lá, os habitantes perceberam que o número de leões era grande demais, além de 4 jovens leões no auge de sua forma física. Se todos resolvessem atacá-los, eles não teriam chances de sobrevivência. Isso fez com que a tribo alertasse os guias da reserva que talvez eles pudessem estar correndo perigo. Os aldeões criavam cabras, e isso poderia atrair os leões para muito perto de suas casas. Mas não deu tempo de nenhuma autoridade agir. No meio da noite, 2 dos requeiros resolveram estender sua ronda noturna para averiguar o cheiro de presas fáceis no assentamento humano. Os aldeões, que já estavam de guarda, temendo por suas vidas, ao perceberem os invasores noturnos, não tiveram dúvidas e atacaram. E por inúmeras lanças, arcos e facões, 2 requeiros deram seu último suspiro sobre o solo africano. A coalizão, que antes tinha tudo para superar seus antepassados em território e bandos, agora estava prestes a ruir, pois 2 dos seus membros acabaram de perder suas vidas de forma inesperada para um conflito com humanos. Infelizmente, os profissionais do lugar não tiveram tempo de agir. Os 2 requeiros restantes perceberam que seus irmãos não retornaram e sentiram o cheiro de sangue derramado. Aquele cheiro era conhecido, pois era o mesmo que corria em suas veias. Com isso, eles recuaram, retornando para a parte central da reserva. Quilômetros à sua frente, porém bem na sua rota, uma coalizão mais jovem estava a caminho. Em algum momento os requeiros iriam cruzar com os Fig Tree, e talvez esse pudesse ser o final definitivo da descendência dos Nots. Not tinha um inimigo, Lipstick, um leão igualmente habilidoso. Eles não conseguiram acertar as contas durante suas vidas, mas sua descendência se encarregaria de colocar um ponto final nessa história. Uma coalizão de leões machos acabava de surgir nas terras africanas. Implacáveis, seu único objetivo era conquistar mais bandos. Filhos de leões lendários, eles não poderiam esperar que as coisas seriam simples durante sua trajetória. Afinal, a selva guarda surpresas nada agradáveis para os seus habitantes. Felinos que pertenciam a linhagens distintas e poderosas teriam seus destinos entrelaçados pela necessidade de poder. Os requeiros, uma coalizão formada por 4 descendentes diretos de uma das mais famosas coalizões do Quênia, os Nots, tinha acabado de perder 2 integrantes, vítimas de conflitos humanos.
Destruídos por seu luto, eles retornariam para o seu território principal em um local mais ao centro da reserva de Masai Mara. Mas em seu caminho, os poderosos Fig Tree Boys, ou os Garotos da Figueira, em tradução literal, os aguardavam para um combate épico e decisivo. Seriam os Fig Tree Boys os substitutos que reinariam nessas terras, ou a dinastia Nott nunca teria seu fim? Para entender quem são os Fig Tree Boys, é necessário sabermos a sua origem e como eles se tornaram fortes e destemidos. Abril de 2014, reserva de Masai Mara, Quênia, África. A coalizão chamada 4 km era composta por 4 leões muito habilidosos em combates, que enfrentaram inúmeros desafios. Eles eram liderados por Lipstick, um leão audacioso que inclusive temos um vídeo detalhado sobre ele por aqui. Entre os filhos que Lipstick e seu irmão Black tiveram, 2 deles que se destacaram por possuírem a mesma habilidade de luta e vínculo de amizade que os seus pais também tinham. Os anos se passaram e os filhotes cresceram, ainda mais unidos e surpreendentemente fortes. Kaka e Maridade eram seus nomes, e ambos formaram uma coalizão chamada Fig Tree Boys, os Garotos da Figueira, pois vinham do bando Fig Tree. Logo nos primeiros meses que a dupla estava caminhando pela savana à procura de um bando para reinar, a história já sinalizava que aqueles leões eram prodígios que desenvolveriam um comportamento soberano digno de verdadeiros reis. Maridade era o caçador e ele possuía uma destreza natural para caçar grandes animais. Ele conseguia abater um búfalo adulto sozinho. Rápido e preciso, Maridade se encarregava de trazer a comida para o seu irmão. Uma cicatriz no nariz adquirida em uma das caçadas era sua marca principal. Kaka ajudava nas caçadas, mas não conseguia abater grandes animais. Porém, quando se tratava de outro leão, ele se transformava em uma máquina mortífera e finalizava todos os leões nômades que cruzassem seus caminhos. Juntos, a coalizão Fig Tree Boys desenvolveu uma tática de luta. Maridade era mais rápido, cansava o inimigo colocando pequenos golpes, e Kaka finalizava a vítima de forma rápida e fria. Não demorou muito para os Fig Tree Boys se tornarem reis, não de um bando qualquer, mas seus integrantes eram leoas fortes e belas, que gerariam filhotes com uma genética digna da realeza. Para a dupla de reis, um único bando parecia pouco, e quando as leoas ficaram grávidas, eles foram em busca de mais conquistas. O plano seria retornar com novas leoas antes dos seus filhotes nascerem, mas os planos podem ser totalmente desfeitos diante da imensidão da savana africana, onde perigos brotam do solo e a terra é regada diariamente com sangue. Maridade e Kaka demoraram mais do que eles tinham planejado, e quando voltaram com novas leoas, viram ao longe uma cena de destruição. Os filhotes do bando que os aguardava já tinham nascido há uma semana, mas uma dupla de leões tinha acabado de chegar e encontrar leoas sem seus reis. Eles eliminaram os filhotes, e as leoas que tinham acabado de serem mães revidaram e não se dobraram a eles. Com isso, uma das leoas teve sua vida ceifada, e quando os intrusos estavam prestes a tirar a vida de mais uma fêmea, Maridade e Kaka chegaram, travando uma luta de revolta e ao mesmo tempo em defesa da leoa que estava sendo atacada. Eles venceram e protegeram as 2 leoas que restavam, as consolando e aguardando pacientemente a próxima época de acasalamento. Mas uma lição aprendida pelos jovens monarcas: era perigoso demais deixar suas rainhas, e isso não voltaria a se repetir. Mas a paz estava longe de chegar para a coalizão Fig Tree Boys. O cenário era de caos, e os irmãos reuniram suas fêmeas e mudaram de local, se fixando mais ao centro da reserva de Masai Mara. Eles não sabiam, mas aquele era o antigo território da coalizão Requeiro, netos de Nott. Um leão que foi inimigo dos seus pais. Era como se o destino os forçasse a encerrar uma história do passado e a colocar um fim em um assunto que nunca foi resolvido.
Os requeiros eram leões cruéis que abatiam os próprios filhotes que julgavam ser fracos. Mas a vida tinha lhes dado um golpe. A coalizão, que era de 4 leões, tinha acabado de perder 2 dos seus integrantes. E eles estavam retornando ao seu antigo território, que agora estava ocupado pelos Fig Tree Boys, na companhia de suas muitas leoas. Quando os requeiros chegaram em sua antiga casa e a viu ocupada, não deu tempo para conversa ou tática. Eles atacaram impiedosamente os Fig Tree Boys. O que eles não esperavam era que seus inimigos fossem mais fortes. Caca e Maridade abateram um dos 2 requeiros e o outro fugiu, abandonando as fêmeas de todos os seus bandos que estavam seguindo-os. Um grupo de leoas que pertencia aos requeiros tentaram seguir o rastro do seu líder, que, de acordo com a nossa pesquisa, não foi encontrado, e as outras se dispersaram em meio à savana. Esse foi o fim da dinastia de Nott? Provavelmente não, pois mesmo se o último requeiro não sobreviveu aos desafios da selva, os Notts tiveram dezenas de filhotes e, com certeza, a sua genética ainda perpetua sobre as terras da reserva de Masai Mara. E a trajetória dos Fig Tree Boys não acabou por aí, pois eles lutaram contra outros inimigos antigos dos seus pais, os leões Lowpapt e Obarnot, que também temos vídeo deles aqui no canal. Nessa luta, eles precisaram recuar para sobreviver. No entanto, tempos depois, quando Lowpapt já estava velho e amanheceu sem vida ao lado do seu irmão que velava o corpo, uma teoria foi criada, porém não comprovada. Dizem que quem ceifou a vida de Lowpapt não teria sido a velhice, mas sim Caca e Maridade, que o sufocaram, o abatendo em um ato calculista e sem deixar vestígios. Mas na savana africana, nada fica para trás. E em 2021, a coalizão Black Rock Boys invadiu as terras dos Fig Tree Boys, os expulsando. Maridade retornou sozinho no dia seguinte para tentar reivindicar seu trono e foi morto. Caca se viu sozinho e se tornou um leão nômade. O último registro que encontramos de Caca foi de janeiro de 2022, quando ele foi visto se alimentando de carcaças de animais grandes, pois era seu irmão e suas leoas que caçavam presas maiores para ele. Mais uma vez, a África nos mostrou que a vida é uma grande engrenagem. Uma hora nós estamos no topo, mas isso pode não ser para sempre. Em meio às planícies da savana africana no Quênia, jovens leões emergem para o seu reinado. Em um mundo onde a força é quem define o ganhador, leões precisam provar dia após dia o porquê são chamados de reis. Desafios para conter a coroa em suas mãos e inimigos igualmente poderosos fizeram parte da trajetória da coalizão 4KM. Com um líder superior aos demais chamado de Lipstick, esse leão imprimiu seu destino nas terras que um dia enterrariam seu corpo. Hoje no Ordinário Selvagem você irá conhecer a intrigante história da coalizão 4KM e seu líder Lipstick. Esse tema foi muito pedido por vocês nos comentários e em directs lá no Instagram, então já vale o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. É de graça e ainda ajuda nosso trabalho a crescer. Clique no like e vamos nessa! 2005, reserva de Masai Mara, Quênia, África. A Reserva Nacional Masai Mara abrange paisagens deslumbrantes e uma vasta gama da vida selvagem do Quênia. Essas terras são consideradas por muitos como sendo um local abençoado pela Mãe Natureza, pois em suas fronteiras já ocorreram inúmeras histórias de leões lendários que marcaram a história do lugar. A reserva abrange uma área de aproximadamente 1.500 km², e os funcionários que dedicam suas vidas a este projeto protegem o local, registram o dia a dia dos animais e eternizam as suas histórias, uma como essa, por exemplo, que você verá a seguir. Mas antes de continuar, se você quer apoiar o nosso trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos, se torne membro de nosso canal por valores simbólicos e desfrute das vantagens que criamos para você.
É só clicar no botão Seja Membro e verificar as 3 categorias de membresia que temos disponíveis. Continuando, em 2005 nascia um filhote de leão que apresentava uma característica peculiar. Ele tinha uma pequena marca, uma espécie de sombra um pouco abaixo dos seus lábios. Por isso, ele recebeu o nome de Lipstick, que quer dizer batom. 2 anos se passaram e a pequena sombra no lábio inferior do leão se tornou uma mancha, reforçando ainda mais seu nome. Em 2007, Lipstick e seus 3 irmãos foram expulsos de seu bando de origem para que eles passassem de príncipes a reis, conquistando assim seu território e suas fêmeas. Os 4 jovens leões partiram rumo ao desconhecido, mas com um desejo firme em seus corações, o desejo de governar e o desejo de poder. Em terras africanas existem perigos de todos os tipos, inimigos camuflados nos rios, clãs astutos na terra e rastejantes ferozes e quase invisíveis quando se misturam à paisagem. Os jovens leões iriam descobrir que o gosto da liberdade pode ser amargo quando muitos desafios surgem de uma única vez. Esse grupo de 4 seria reduzido muito em breve e ganharia um nome notável diante do estilo de vida adotado por eles. No caminho para sua ascensão, os 4 leões sentiram um cheiro de fêmeas, mais ao centro da reserva. Mas para ir em busca desse cheiro tão atraente para eles, era necessário atravessar um rio, que era pequeno, mas os crocodilos poderiam estar por perto, e isso fez com que os leões esperassem na margem do rio e observassem por cerca de 4 horas antes de decidirem atravessar. Quando estavam chegando à margem oposta do rio, um crocodilo enorme emergiu da água, pronto para aplicar sua mordida fatal em um dos leões. Mas Lipstick estava atento e mordeu no dorso do réptil, que recuou, dando tempo dos leões saírem de perto do perigo. Dos 4 irmãos, 2 eram mais próximos, o líder Lipstick e Black. Ali havia um laço de fidelidade que se estenderia até o fim de suas vidas. Ao chegarem mais à parte central da reserva, atraídos pelo cheiro embriagante do cio das fêmeas, a coalizão recém-formada se deparou com os lendários leões Nots. 6 leões poderosos e altamente treinados. Inclusive temos um vídeo deles aqui no canal, que na minha opinião é a história mais épica que já trouxemos aqui. Os 4 leões eram jovens, com pouca experiência de batalha. Os Nots eram 6 membros, porém seu líder já estava idoso. Os 4 irmãos esperaram até que a coalizão dos Nots se separassem para sua patrulha e executaram um dos seus membros. Porém, eles sabiam que não poderiam ficar ali, pois seriam abatidos quando descobrissem que eles executaram um dos Nots. Foi aí que os 4 irmãos se deslocaram para uma área triangular de 4 km² e fizeram dali a sua base. Eles saíam para tentar conquistar novos bandos, mas sempre retornavam ao mesmo lugar. Após perceber esse comportamento atípico, a coalizão liderada por Lipstick recebeu o nome de Coalizão 4KM, fazendo referência ao local que os irmãos se reagrupavam para descansar e recuperar as energias. Os Nots não deixariam o abate de um dos seus integrantes passar despercebido, afinal eram os reis supremos da reserva de Masai Mara. Eles seguiram o rastro da coalizão 4KM e após localizá-los, executaram seu plano de vingança, isolando um dos machos e o abateram. Assim, ambas as coalizões agora estavam quites, com um leão a menos. Os Nots voltaram a seu território, deixando o corpo para ser encontrado pelos outros 3 leões da coalizão 4KM. A coalizão 4KM tinha provado que sabiam traçar estratégias e lutar bravamente, mas foi a primeira vez que eles tiveram que lidar com a vingança de inimigos e digerir o luto de um dos seus membros ao mesmo tempo. Os leões ainda não eram reis, não tinham um bando para chamar de seu, e esse misto de emoções fez com que eles parassem de procurar por fêmeas por algum tempo. Por um ano, os 4KM ficaram somente na região triangular, caçando suas presas e abatendo leões nômades. Mas Lipstick não queria liderar apenas seus irmãos. Ele ansiava por sua coroa de rei e um harém de rainhas para governar ao seu lado.
A chama de poder preencheu o coração dos leões e mais cedo ou mais tarde esse fogo os consumiria, transformando-os em máquinas de dominação. Liderados por Lipstick, a coalizão 4KM partiu e conquistou seu primeiro bando. Eles destronaram o líder do bando Paradise, executaram seus filhotes, arrebanharam suas fêmeas e retornaram à sua base, agora com uma família maior esperando para dar continuidade à sua descendência. As leoas ficaram grávidas e agora era hora de conquistar mais um bando. Novamente, a coalizão saiu das fronteiras triangulares e dizimaram o leão dominante que reinava sobre o bando Mugoro. Dessa vez, as leoas já estavam no cio e foram tomadas bem na frente do corpo do seu antigo rei. Porém, algo inesperado iria acontecer. Um dos irmãos 4KM se recusou a voltar à região de base, permanecendo ali com 2 leoas, enquanto Lipstick e Black retornaram com mais 3 leoas para o local que eles escolheram para ser sua casa. O irmão que ficou foi abatido por outros leões poucos meses depois e não conseguiu ver seus filhotes nascerem. A coalizão que um dia foi formada de 4 machos, agora tinha apenas 2, Lipstick e Black, a dupla inseparável, e os desafios não pararam por aí. Ao retornarem para sua base, Lipstick e Black viram seus filhotes nascerem e desfrutaram do seu reinado, porém por um curto período de tempo, pois outros leões que fizeram história em Masai Mara entrariam em seu caminho na intenção de roubar a coroa. Em 2014, Scarface e os 4 mosqueteiros entraram no território dos 4KM e os desafiaram para uma batalha. Após lutarem com todas as suas forças, os irmãos 4KM, Lipstick e Black foram obrigados a fugir para preservar suas vidas. Algumas leoas seguiram seus reis, mas outras foram tomadas pelos 4 mosqueteiros. Lipstick e Black viram de longe alguns dos seus filhotes serem abatidos e seu reino foi dividido naquele momento. Os leões tiveram 1 ano de paz após esse acontecimento, até serem desafiados novamente pelos 4 mosqueteiros. Eles tiveram vários confrontos onde precisaram recuar e afastar seu bando para que ele não fosse tomado, mas no final de 2015, na última briga entre eles, Black foi gravemente ferido em uma de suas patas. Os funcionários da reserva pensaram que esse seria seu fim, mas o leão se recuperou e voltou à ativa rapidamente. A coalizão 4KM ressurgiu das cinzas e conquistaram mais 2 bandos, aumentando sua descendência e mantendo a coroa por mais algum tempo. Para defender seu bando, que agora estava grande, de leões nômades que tentavam tomar algumas leoas, Lipstick e Black se envolviam em um confronto com outros leões quase que rotineiramente. Os irmãos já estavam velhos e em 2018, em uma dessas brigas, o líder Lipstick lesionou um dos tendões da pata traseira. Agora, o rei estava lento, mancava e sentia muitas dores. Ele não conseguiria mais caçar e nem fazer rondas para proteger seu bando. Black precisou assumir todos os encargos da coroa, mas ele não conseguiria trilhar esse caminho sozinho por muito tempo. Afinal, a velhice também caminhava lado a lado com ele. A seca estava chegando e a coalizão 4KM, junto com suas leoas e filhotes, precisavam mudar de território rapidamente. Lipstick não conseguiu acompanhar o bando devido à sua lesão, e em maio de 2018 ele subiu na parte alta do seu território com um pouco das forças que lhe restavam, olhou para as terras que um dia foram suas e deu seu último suspiro. Lipstick partiu com 13 anos de idade. Ele tinha vivido uma jornada árdua, cheia de desafios, mas também provou o gosto doce do triunfo. A seca tinha se instalado em quase toda a reserva, e os animais estavam famintos por falta de presas. Black procurava por um local próximo ao único rio que ainda não estava seco, para se estabelecer com seu bando quando um grupo de hienas se aproximou e atacou mortalmente 2 leoas. Fraco e idoso, Black não conseguiu as defender. Ele chamou o restante do seu bando para longe e viu 2 de suas rainhas sucumbirem na boca de hienas famintas. Ainda naquela semana, 4 machos jovens que tinham acabado de formar uma coalizão
perceberam que Black era idoso e poderia facilmente tomar suas leoas. Eles expulsaram Black, que desapareceu das terras de Masai Mara, e devido sua idade avançada, somada ao desaparecimento, Black foi dado como morto, colocando assim um ponto final na história da coalizão 4KM. As histórias nem sempre terminam como gostaríamos, porém a trajetória de superação e conquista é o que fez a coalizão 4KM imprimir seu legado em uma das selvas mais desafiadoras do mundo, a savana africana. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like, por favor, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e grupos que você faz parte para ajudar o nosso trabalho a crescer. Obrigado por assistir, fui!